Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de ver de manhã ou agora à noite, que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos juntos, a partir deste momento, ou continuarmos ouvindo a voz do Senhor para a glória do nome do nosso Deus. Quero pedir aos irmãos que abram aí a sua Bíblia, texto de Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 5, como está projetado aí para nós. Daniel 6, de 1 a 5. Quase que tem que ter uma pós-graduação para abrir essa aguinha aqui, hein? Fazer um curso de uma pós, de um doutorado para abrir a água. Difícil, irmão. Nosso Deus, ainda entornei água aqui para todo lado. Amém, meus irmãos? Daniel, capítulo 6, os versículos de 6 a 1, de 1 a 5, é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite e vamos tirar algumas lições para nós neste tempo, irmãos. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, meus irmãos? Podem se sentar, nós vamos orar, como sempre, pedindo a Deus que nos ilumine para o entendimento da tua bendita palavra. Senhor, quão grandioso és tu, Pai. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo que nós já fizemos aqui neste dia, agora à noite, Pai, pelos hinos, pelas orações, pelo louvor que nós apresentamos ao Senhor. E agora, Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra. Para tanto, Deus, precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, Deus. Tapa, Pai, os nossos ouvidos para todos os ruídos externos, tudo aquilo que possa estar nos afligindo, para que possamos estar totalmente atentos naquilo que nós iremos falar, naquilo que nós iremos ouvir através da tua palavra, Deus, para que possamos, Pai, não só ouvir, não só entender, mas principalmente colocarmos em prática no nosso viver, Pai. Usa-me mais uma vez, eu lhe peço, conforme a tua vontade, Deus, de forma que tudo o que eu falar, a partir deste momento, aqui neste púlpito, seja orientado pelo teu Santo Espírito para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento espiritual, para servirmos ao Senhor ainda com mais alegria, com prazer, com a satisfação de sermos servos do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos e agradecemos pela riquíssima oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e a igreja toda diz: amém. Irmãos, Daniel na cova dos leões, todo mundo conhece, mas eu quero destacar aqui para nós um homem com vida exemplar. Um homem com uma vida exemplar. Daniel, só fazendo uma pequena introdução aqui para nós, acho que não molhou muito não, seu Porto. É eu que estou ruim de abrir o... Não, mas dá bom, dá para beber. Não precisa não, obrigado. Não, não.
Lhe agradeço. Não, só isso aqui dá, irmão Porto. Não precisa abrir, não. Muito obrigado, viu? Daniel, irmãos, cujo nome significa Deus é meu juiz, foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores, e sabemos que o profeta Daniel foi um israelita da linhagem nobre e real. Lá em Daniel 1:1, os irmãos podem conferir que Daniel era um israelita da linhagem real. Ele foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Daniel 1:4. Dentre os companheiros de Daniel, os irmãos também conhecem bem, Ananias, Misael e Azarias, conhecido por Sadraque, Mesaque e Abednego. E conforme o costume babilônico, foram mudados os nomes deles, assim também como mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Era um costume lá daquela época que eles colocavam o nome nas pessoas de acordo com as deidades deles. E Daniel serviu à corte por aproximadamente 70 anos durante o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Esse é um pequeno resumo, irmão, de Daniel levado cativo à Babilônia. Essa, com certeza, história que os irmãos conhecem bem. E Daniel, sendo levado cativo, ele era da linhagem real e nobre, um moço muito bem afeiçoado e muito conhecedor de várias coisas. Posteriormente, sendo instruído sobre a língua e a civilização daquele povo dos caldeus. Daniel, grandemente usado naquela terra distante, naquele local, fora da sua terra. Por isso, nós intitulamos a nossa palavra, irmãos, um homem com vida exemplar. Partindo para o texto, os versículos 1 e 2, os irmãos observaram na leitura que nós fizemos que o rei Dario tinha pouco tempo assumido o reinado daquela localidade e pareceu bem ele a constituir algumas pessoas para ajudá-lo a reinar naquele tempo. O versículo 1 fala bem, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes devem dar conta para que o rei não sofresse dano. Primeiro e segundo versículos, irmãos, ensina para nós que Dario, assim que assumiu o reinado, ele observou tudo aquilo que já tinha acontecido naquele tempo, dentro lá da Babilônia e do local que ele reinava, que ele precisava de pessoas confiáveis para ajudá-lo naquela difícil missão de ser rei daquele povo, de constituir um reinado de acordo com a sua vontade e como a palavra de Deus diz aqui, para que ele não sofresse dano. E isso é muito comum, irmãos, principalmente os irmãos que trabalham em indústrias, ou até mesmo na nossa vida, seja num comércio, onde for, que quando nós assumimos algumas coisas, passamos a liderar determinada situação, nós queremos fazer algumas mudanças de acordo com aquilo que nós entendemos. E isso é muito comum, até hoje nós sabemos, comum e até mesmo importante, porque muitas vezes nós assumimos determinada situação, seja em qualquer âmbito da sociedade, nós precisamos trazer as coisas ao nosso modo e pessoas confiáveis para nos ajudar naquele trabalho. E o rei Dario não foi diferente, ele teve a disponibilidade de poder juntar esses homens todos, e além desses homens todos, ele ainda colocou mais 3 pessoas para comandar esses homens. Olha que interessante, irmãos. Então ele fez lá uma estrutura, o organograma dele, mais ou menos, ficou o rei,
os 3 principais dele lá, que ele escolheu, os 120 embaixo, para comandar todo o reino naquele tempo, para que, conforme a palavra diz, não sofresse dano, para que tudo ocorresse de acordo com aquilo que ele queria para aquele reinado. E uma dessas pessoas é Daniel, porque ele coletou informações sobre quem era Daniel, mesmo sendo um estrangeiro naquela terra. Ele tinha ouvido falar de que Daniel era uma pessoa totalmente diferenciada, com uma ótima reputação, boa honestidade, muita sabedoria. Como a própria Bíblia diz, ele tinha um espírito excelente. Então, daí, meus irmãos, só nesses 2 primeiros versículos nós já entendemos a grandeza desse homem num reino distante. Escolhido entre tantos e tantos caldeus, naquela época, Daniel estava no meio deles para ajudar a comandar todo o reinado do rei Dario. E mais ainda, irmãos, ele não foi os 120, dentre os 120, ele estava entre os 3 maiorais que Dario escolheu. Caminhando um pouquinho, no versículo 3, ele diz: então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que coisa mais interessante e maravilhosa, irmãos. Dario ouviu falar de Daniel, chamou-o para trabalhar para ele como um dos 3 principais, e Daniel, com toda a sua sabedoria, a sua reputação, a sua honestidade, o seu caráter, o rei já estava querendo colocá-lo acima de todos ali naquela situação. Repito, um estrangeiro na terra distante. Guarde bem isso, irmãos, porque lá no finalzinho nós vamos tirar algumas lições para nós desse episódio de Daniel, neste momento aqui da sua vida. Então, um estrangeiro em terra distante, tendo uns grandes feitos, não somente por ele, nós iremos ver daqui a pouquinho. Então, como ele tinha esse espírito excelente, e repito, um homem totalmente diferenciado, ele atraiu a atenção do rei para colocá-lo à frente de todo o império. Como se um de nós estivéssemos aí indo lá para a China, sem conhecer bem a língua, sem conhecer bem a cultura, e de repente nós começamos a ser treinados na cultura, na língua, no modo de viver daquele povo, e o principal lá da China começar a chamar para poder ajudá-lo a reinar naquele país. Só um pequeno exemplo, irmãos, para vocês verem a dificuldade de Daniel, porque ele não estava no local dele, onde ele dominava perfeitamente as coisas. Ele estava numa terra distante. Versículo 4, ele diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Aqui nesse versículo, meus irmãos, começamos a ver a famosa, ou o famoso ciúme daqueles homens em relação a Daniel. Homens daquela terra, caldeus, que se sentiam preparados para assumir aquele cargo, para dominar sobre aquela condição toda, e eles começaram a olhar e verificar que o rei estava olhando muito diferenciado para Daniel. Nós precisamos achar alguma coisa para incriminar esse rapaz, ele não pode passar na nossa frente. Ele é de outra terra, ele não pertence a esse mundo, ele não pertence a nós. E por que ele vai ser o maioral entre nós? Então, a Bíblia diz, os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra a respeito de Daniel. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo, irmãos, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nem vício e nem culpa.
E dando já uma pequena entrada já no final da nossa mensagem, que é algumas lições que tiraremos para nós, irmãos. Olha que maravilha você ouvir alguém falar que ninguém vai achar culpa ou dolo nenhum em você, porque você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa honesta, e tudo que você tentar procurar contra aquela pessoa, você não vai achar. Ou seja, não tem como, então, resolver essa questão. Eles buscaram de todas as formas arrumar alguma coisa que incriminasse o Daniel. Eles deviam ter lá se reunido, eu fico imaginando a cena, eles reunidos lá, os príncipes, os principais, os presidentes. Vamos pensar alguma coisa, não é possível que alguma coisa a gente não ache errado neste homem. Porque ao acharmos algo errado nele, nós vamos lá, contamos para o rei, e com certeza ele não vai ser nomeado o principal aqui. Mas não acharam nada que incriminasse Daniel. Mesmo em uma terra distante, longe dos seus, Daniel era um homem exemplar, irmãos. Por isso, um homem com uma vida exemplar. Outra coisa importante que nós devemos destacar aqui também, irmãos, que esses oficiais, esses presidentes, esses príncipes, eles não sabiam da aliança de Deus com Abraão. Lembra que a aliança que Deus fez com Abraão, que ele prometia abençoar quem abençoasse os judeus e amaldiçoar quem os amaldiçoasse? Daniel, como era fiel a Deus, irmãos, ele estava debaixo disso aqui. Se as pessoas fossem amaldiçoar Daniel, eles seriam amaldiçoados. E isso acontece muito, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso quando nós vamos falar de alguém que realmente está debaixo da graça protetora de Deus, fiel aos princípios, fiel à palavra do Senhor. Quero ler para os irmãos Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim, só para relembrar os irmãos. Ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão ainda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esses homens, quando começaram a atacar Daniel, eles estavam, com certeza, irmãos, atraindo juízo de Deus para a vida deles. Por isso que nós também, repito, precisamos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Deus, Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós nos pegamos falando ou pensando, ou até tendo ações com pessoas que são pessoas abençoadas por Deus, firmes, fiéis, pessoas que, assim como Daniel, não abriam mão da sua fé em Cristo Jesus. Poderiam estar aonde estivesse, mas Deus era o principal na vida deles. Poderia fazer o que fossem fazer, Deus era o principal na vida deles. Versículo 5. E estes homens disseram, nunca... Olha só, irmão, já mudaram. Primeiro eles estavam querendo procurar, talvez achariam, mas aí chegou um deles e falou, ou eles entraram num acordo e falaram, nunca acharemos ocasião contra este Daniel, senão contra a lei do seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Imagine você ouvindo isso hoje, aqui neste mundo. Nada que nós fizermos, nós vamos achar problema na vida daquela pessoa. Ela é honesta, ela é capacitada, ela é inteligente, ela é fiel às coisas de Deus. Se você quer mexer com ela, faça com que ela seja tentada a abandonar o seu Deus. Só assim que você vai conseguir mexer com aquela vida. Assim foi com Daniel, irmãos.
Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito da história de Daniel, irmãos. Um jovem foi levado cativo, mas não abriu mão da sua fé em Deus, não abriu mão daquilo que ele tinha fortemente no seu coração. E hoje nós abrimos mão de Deus por qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisinha nós estamos abandonando a nossa fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa que a pessoa fale conosco, você vai pensar, será que vale a pena seguir mesmo a Deus e deixar essas coisas? Vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena, e nós falaremos um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, esse versículo 5, meus irmãos, os homens, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, eles conheciam o caráter e a honestidade de Daniel e sabiam que não encontraria nada errado na sua vida, a não ser tentar derrubar usando a sua fé em Deus. A única forma que eles poderiam derrubar Daniel é tentar derrubá-lo através da sua fé. Sem dúvida nenhuma, irmãos, é algo digno de louvor a esse homem. Sem dúvida nenhuma é algo digno de nós tentarmos seguir o exemplo deste homem para a nossa vida. Como seria bom, irmãos, como seria maravilhoso se todos nós fôssemos assim, honestos, capazes, pessoas confiáveis, onde tudo que você falar, você vai cumprir. Tudo que vier à sua mão para fazer, você vai fazer com louvor, porque você sabe que você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Como a nossa vida seria diferente, irmãos. Mas hoje, infelizmente, a maioria de nós fazemos coisas para o nosso bel prazer. Se eu vou ganhar alguma coisa com isso, amém. Deus, depois a gente vê o que acontece, mas primeiro eu, depois as coisas. E não deve ser assim, irmãos. Um crente verdadeiro, um cristão fiel, um servo do Senhor Jesus, ele precisa ser exemplo em tudo, em todos os momentos, em qualquer lugar. Você, eu, todos nós precisamos sermos pessoas confiáveis. Hoje não há, meus irmãos, confiança nas pessoas. Talvez se a pessoa pede para você R$5 emprestado, é seu irmão da igreja, você pensa, será que eu vou receber esses R$5? Ah, não vai dar. Diz que certa feita um pastor foi pregar numa igreja, irmãos, e ele vendia livros, e chegou um irmãozinho da igreja lá, bem mais antigo, falou para o pastor, deu uma cutucada nele, seu pastor, você pode até vender seus livros aí, mas não aceita cheque não, que é tudo sem fundo. Aí ele virou para o irmão, mas isso aqui não é uma igreja? É, pastor, mas o povo aqui é meio... Olha que coisa feia de se ouvir, irmãos. O pastor ficou admirado com aquilo. Eu não poderia vender meu livro por um cheque de uma pessoa que eu imaginava ser um cristão, que eu poderia confiar, porque ele é servo do Senhor Jesus, ou pelo menos dizia ser servo do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nesses 5 versículos que nós acabamos de ler, onde toda a história termina com Daniel na cova dos leões, os irmãos conhecem bem a história, nós não precisamos repetir, você também que está na sua casa, se você não conhece, leia o restante do capítulo 6 de Daniel, que você verá o que aconteceu com este homem que manteve-se fiel àquilo que ele acreditava na sua fé em Cristo, em Deus, em Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender com essa história toda, irmãos? Até aqui nós observamos os versículos que o reinado foi assumido pelo rei, ele constituiu pessoas para ajudá-lo no seu reinado, porque ele precisava de pessoas, e todos nós precisamos.
Depois, no versículo 3, nós vimos que Daniel, por ter um espírito excelente, o próprio Deus falando isso de Daniel, e ele já está até com uma idade avançada naquela época, e por sua habilidade, por sua capacidade, pelos seus conhecimentos, por sua honestidade, por tudo aquilo que ele representava, ele chamou a atenção do rei, e o rei não só colocou-o como os 3 principais do seu reinado, para comandar os 120, que comandaria todo o demais reinado do rei, mas já estava pensando, por ter mais contato ali com Daniel, de assumir, de colocá-lo como o principal de toda a corte. E também nós observamos, irmãos, importante lembrarmos que esses príncipes, prefeitos, sátrapas e tantos mais, eles não estavam imaginando, ou eles não imaginavam que eles estavam atacando uma pessoa que era grandemente abençoada por Deus, e por isso eles estavam amaldiçoando, e assim poderiam ser amaldiçoados, como os irmãos sabem bem que assim o foram. E no versículo 5, nós vimos aqui que nada eles acharam contra Daniel, então tentaram usar Daniel na lei do seu Deus para mexer na sua fé. E qual é a aplicação disso para a nossa vida, irmãos? Vamos tirar aqui algumas lições para nós, no tempo atual, para que eu e você possamos observar toda essa história registrada aqui nesses 5 versículos do capítulo 6, como estamos na nossa vida cristã, na nossa vida de obediência à palavra do Senhor. A primeira aplicação que eu tiro aqui para nós nessa lição, irmãos, a primeira lição nesse texto, é que ninguém é autossuficiente. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Não tente fazer tudo sozinho, irmãos. Você não conseguirá. Não tente abraçar o mundo sozinho. Seja lá no seu trabalho, seja na sua casa, seja aqui na igreja. Sempre eu e você precisaremos de alguém para nos ajudar. O próprio Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez, ou quase uma das primeiras coisas que ele fez quando ele começou o seu ministério terreno, foi escolher pessoas para ajudá-lo na caminhada aqui neste mundo. E sabemos que temos vários outros exemplos bíblicos de pessoas que não conseguiram fazer nada sozinhos e não conseguem, irmãos. Nós viemos a este mundo porque alguém nos tirou do ventre da nossa mãe. E nós partiremos deste mundo, nós só iremos entrar dentro de uma cova se alguém levar a gente para lá. Porque senão, aonde a gente cair, a gente vai ficar. Então, desde o nascimento até a nossa partida, nós sempre precisaremos de alguém para ajudar-nos. Creia nisso, irmãos. E o rei, o grande rei Dario, ele viu que ele precisava disso. Ele queria implantar tantas coisas, tantas mudanças lá no seu reinado, mas ele sabia que sozinho ele não iria conseguir. Até porque a Bíblia fala para que ele não sofresse dano, para que ele não sofresse coisas que viriam a manchar o seu reinado, até mesmo pessoas para roubarem as suas riquezas, ele precisava de gente confiáveis. Então, quando você e eu assumirmos alguma coisa, irmãos, não tente fazer nada sozinho. Busque pessoas confiáveis, pessoas que você pode depositar a sua confiança, pessoas que você pode realmente deixar a atividade para ela fazer e saber que ela vai fazer. A segunda aplicação para nós, não importa, olhe bem, irmãos, não importa onde estamos, nem com quem estamos, a nossa fidelidade e obediência a Deus precisa ser ilibada, imaculada, incorrupta. Creio que os irmãos já viram, eu já observei, talvez até já fiz em algum momento da minha vida. Se eu ainda faço, eu peço que Deus me ajude a vencer. Como é você quando você está sozinho, irmãos?
quando você está num quarto de um hotel, longe, distante de uma cidade, onde os seus familiares não estão, o seu pastor não está, ninguém da sua igreja irá vê-lo. Como que você é longe de tudo isso? Quais são as suas atitudes, as suas ações? Você continua sendo fiel ao seu Deus? Ou lá você dá um tempinho, você chega lá e fala assim, pronto, Senhor, fica aqui fora, que daqui para dentro, deixa comigo, que eu vou fazer aqui algumas coisas que o Senhor não pode ver. Ou então, quando você chega na cidade, você fala com Deus, Senhor, você não vem comigo nessa cidade, não, porque aqui estou pretendendo fazer algumas coisas aqui, e eu sei que o Senhor não vai se agradar disso. Depois a gente se reconcilia. Como é, irmãos? Como somos quando estamos longe? Daniel nos deu esse grande exemplo, irmãos. Ele foi para a Babilônia jovem. Neste momento que nós lemos aqui, ele estava mais ou menos com 80 anos de idade. Olha o tanto tempo que Daniel passou naquele local. E ele sempre foi um homem de Deus. E ele foi o que foi por causa da sua fidelidade a Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra do Senhor, cantamos, oramos, clamamos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, saímos ali daquela porta, já saímos falando coisas que não devíamos, já saímos pensando coisas que não devíamos. Eu creio que Deus fica muito triste conosco quando isso acontece, irmãos. O nosso louvor a Deus, a nossa dedicação a Deus, a nosso viver para com Deus, tem que ser 24 horas da nossa vida, irmãos. Onde quer que você esteja, você precisa demonstrar que você é um cristão, que você tem Deus, o Senhor, como seu Senhor, que você não abre mão disso. Se você está lá na fila lá do INSS, por exemplo, e alguém chega para você e fala assim, ó, se você me der 10 reaisinho aqui, ó, você vai deixar de perder 2 horas na fila que eu te jogo lá na frente. Aí você vai olhar assim, 10, 2 horas, 3 horas, eu acho que vale a pena, hein? Aí você vai lá e dá 10 reais para a pessoa, para pular a fila de alguém que está lá, já talvez desde madrugada, aguardando um atendimento. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, alguém chega para você, ou até mesmo o seu contador, e fala para você assim, ó, para que você possa restituir tudo aquilo que você deixou lá, você precisa de alguns recibos aí, se você quiser eu arrumo para você. Tem uns médicos aí, uns dentistas, que arruma para a gente tranquilo. Você vai restituir tudo aquilo que você deixou, aí você deve fazer isso. Porque se você não fizer, isso vai para a mão dos deputados, dos senadores, vai para a mão desses políticos, e eles vão pegar tudo para eles. É melhor ficar com você. Aí você pensa bem e fala, é verdade, né? Se eu não fizer isso, vai para a mão de bandido mesmo, vai para a mão desses deputados, e vou fazer. Está errado, irmãos. Você precisa demonstrar para ele, falar, aproveitar até se acontecer uma ocasião dessa, a oportunidade de você pregar para essa pessoa. Lembra que nós falamos de manhã, que nós não devemos perder a oportunidade que Deus nos dá? Fala para ele, não, eu prefiro deixar esse dinheiro, seja para quem for, mas a minha consciência com Deus é muito mais valiosa. Lembra que José falou, quando a esposa de Potifar queria de todas as formas deitar com ele, ele virou para ela e falou, como eu vou fazer isso com o meu Senhor, principalmente, como eu vou pecar contra o meu Deus? E assim, José não pecou, irmãos. Ele conseguiu, passou por um grande sofrimento naquela prisão, sem culpa nenhuma, porque ele foi fiel à palavra do Senhor, ele foi fiel ao Deus dele. O próprio episódio aqui de Daniel, vocês sabem muito bem. Ele foi jogado na cova dos leões, mas ele não abriu mão de estar lá 3 vezes por dia, com a janela aberta, prostrou-se de joelho e orava, como antes ele conseguia fazer, ou seja, ele não fez para confrontar ninguém, porque ele já fazia aquilo fazia parte da vida dele.
um homem de vida exemplar. Como é você, irmãos? Como sou eu? Como somos nós quando estamos longe? Paulo diz lá em Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para com os homens. Então, seja onde você estiver, seja o momento que você estiver passando, seja aquilo que for apresentado a você, você lembre disso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para com os homens. Ou seja, eu preciso fazer aquilo que Deus me orienta a fazer, aquilo que a palavra de Deus me ensina a fazer, e não para agradar a minha carne, não para agradar o meu eu, não para que eu seja beneficiado em determinado momento. Muito importante isso, irmãos. E Daniel foi um grande exemplo neste caso, porque, como eu disse, repito, porque é importante. Ele foi para lá jovem. Neste momento aqui, ele estava mais ou menos com 80 anos. E ele continuou fiel a Deus. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que nós nunca devemos desprezar viver uma vida que glorifique a Deus, com caráter, sendo honesto, respeitoso e sermos humildes. Nunca devemos desprezar isso, irmãos. Viva uma vida que glorifique a Deus. Mostre para as pessoas que você realmente tem Deus como primeiro na sua vida. Seja até mesmo a sua família. Paulo também falando aos Coríntios, ele diz, 1 Coríntios 10, 31, assim quer que vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E às vezes nós vamos deparar com situações, irmãos, que nós vamos sermos talvez chamados de chatos, de pessoas fanáticas e tantas outras coisas mais. Mas quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Faça aquilo que Deus orienta você a fazer, que eu possa fazer aquilo que Deus me orienta a fazer. Então é outro aprendizado que Daniel dá para nós, irmãos. Jamais devemos desprezar uma vida que glorifique a Deus. E ele deu esse exemplo. Por isso que Deus falou que ele tinha um espírito excelente. Porque nada fazia com que ele se corrompesse. Nada fazia com que ele deixasse de glorificar a Deus com as suas ações, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Isso é de fundamental importância na nossa vida cristã, irmãos. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, irmãos, Jesus falou isso para nós, ele não mentiu e não negou isso para nós, ele não escondeu isso de nós. Você quer ser um cristão? Você quer ser meu discípulo? Ok, pega a tua cruz, põe nas costas e siga-me. Ou seja, não vai ser fácil. Você está achando que você, para ser meu discípulo, você pode continuar fazendo as coisas que você fazia antes? Não, você precisa ser transformado. Você precisa deixar-se transformar pela palavra de Deus. Uma outra aplicação para nós, irmãos, ao vivermos uma vida correta, que glorifique a Deus, muito provavelmente, como eu já disse, seremos chamados de retrógrados, antigos, ultrapassados, ou até mesmo sermos perseguidos pelas pessoas. Talvez você vai ser chamado pelo seu vizinho, irmãos. Talvez lá no seu trabalho as pessoas vão falar: ih, chegou o crente chato aí. Ih, chegou, vamos mudar de assunto porque o crente chegou. Só para poder te cutucar e tentar tirar você de glorificar a Deus naquele ambiente. Talvez dentro do seu próprio seio familiar, você vai ser levado pelos seus familiares
a ser chamado de retrógrados. Agora você foi para a igreja, você virou um cristão, você virou antigo, você está ultrapassado, você está totalmente fora do contexto. Nós estamos no ano 2023 e você vivendo aí com essas coisas. Não sai mais para namorar, não sai mais para se divertir, só quer saber de igreja, só quer saber disso e daquilo, não quer... deixou a vida do mundo fora. Não é isso que a Bíblia ensina para nós, irmãos. Nós não passamos a ser cristãos para vivermos dentro de uma bolha, mas para sermos diferença aonde nós estamos. Então não precisamos ficar só dentro de casa, não precisamos ficar só dentro do nosso quarto, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. Não, nós podemos ir ao mundo. Jesus mesmo falou, não quero que vos tire do mundo, mas que livre-os do mal. Porque se nós não formos, ficarmos somente numa bolha, vamos estar fazendo errado do mesmo jeito. Porque lembra do id de manhã, o indo? Como que eu vou pregar para as pessoas, vou testemunhar das pessoas? E aí vem a sabedoria que nós devemos pedir dos altos céus. Então não podemos misturar essas coisas. Quando as pessoas te chamarem disso, você vai mostrar para elas, não, eu estudo, eu faço faculdade, eu faço inglês, eu faço isso, eu faço mais aquilo, eu trabalho, eu vivo a minha vida. Só não faço mais aquilo errado que eu fazia antes, de ficar em botequim bebendo, de cada dia eu estar com uma mulher diferente, indo em prostíbulos e outras coisas mais. Isso não faz mais parte da minha vida, porque eu estou seguindo, ou pelo menos estou seguindo, tentando seguir fielmente o que Paulo disse lá em Coríntios. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu preciso fazer para a glória de Deus. Se eu estou vendo um filme, eu preciso ver, será que Jesus veria este filme junto comigo? Será que se eu estou acessando a internet, eu poderia falar, Jesus estaria aqui comigo vendo tudo isso que eu estou vendo na internet? É mudança, irmãos, é transformação de vida. Como também Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Até porque, irmãos, aqui, quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, recebemos pela graça a salvação, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós já estamos rumo a Canaã celestial. Então, nós já precisamos viver conforme nós estaremos lá na eternidade com Deus. Porque lá não entra pecado. Mateus, no seu capítulo 5, versículos 10 a 12, diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Escrito por Mateus 5, de 10 a 12, mais uma fala do Senhor Jesus. Então ele diz muito claro para nós, irmãos, se você e eu não formos perseguidos por causa de Jesus, nós não somos dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Nós precisamos ficar alegres, irmãos, quando sofremos perseguições por causa de Cristo. Porque aí nós estamos realmente fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Ele fala, bem-aventurado, vocês são muito mais do que felizes quando vocês sofrem perseguição por causa da justiça. E de vocês serão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando alguém vos injuriar, e quando perseguires, e quando falando mentira, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Jesus diz isso. Então, quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, no seu vizinho, ou seja, onde você estiver, as pessoas começarem a te chamar de retrógrado, velho, ultrapassado, isso mais, não se preocupem. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. É promessa de Deus para nós. E Daniel deu esse exemplo para nós, irmãos. Ele poderia muito bem ter feito ali
bom, se eu orar, continuar fazendo o que eu faço, eu vou ser jogado na cova dos leões. Porque o decreto foi feito, e um decreto naquela época, os irmãos sabem, passava-se o anel do rei ali, era uma assinatura, não poderia mudar, nem ele mesmo poderia ter mudado o decreto que ele fez. Então ele poderia fazer o quê? Já que pelo menos nesse tempo aí, eu vou orar escondido lá no banheiro, eu vou fechar a porta da janela, né, que eu sempre orava com a janela aberta, eu vou fechar, ninguém vai ver que eu estou orando, de todo jeito eu estou cumprindo o decreto do rei. Não, ele não fez isso, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus iria, se fosse necessário ele ir para a cova dos leões, Deus o livraria. E se Deus não livrasse ele das covas dos leões, irmãos, ele com certeza diria amém do mesmo jeito. Porque o mais importante para ele era agradar a Deus e não desagradá-lo com as ações. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós observamos pessoas com coisas tão pequenas, deixando Deus de lado para agradar outras coisas, para viver uma vida olhando somente para o aqui e para o agora. Essa vida vai passar para todos nós, irmãos. Daqui a pouquinho nós iremos partir. Todos que estamos aqui nessa noite, você que está aí na sua casa, daqui a pouco nós iremos partir deste mundo. Agora, onde você e eu passaremos a eternidade, depende de nós. Neste tempo, não adianta depois que você partir deste mundo, achar que alguém orando por você, que alguém rezando por você, 7, 10, 20 dias, 30 dias, eu nem sei como que o pai faz isso, nada disso vai adiantar. Porque a única oportunidade que nós temos é agora, é o hoje, de sermos fiéis a Deus. Haja o que houver, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Não é fácil. Eu sempre lembro do irmão Porto. O irmão Porto que está lá atrás, quando ele falava, ou não sei se ele, eu acho que ele fala ainda, né, irmão Porto? Ser crente é muito difícil, né? E é difícil mesmo, irmãos, porque nós temos que abrir mão de coisas que nós crescemos, talvez, gostando daquelas coisas, mas que para que nós possamos continuarmos fiéis a Deus, precisamos abrir mão dessas coisas. Então não é fácil. Por isso que Jesus falou, quer me seguir? Ótimo, eu também quero. Mas pega a sua cruz, porque não vai ser fácil, não. No mundo vocês terão aflições. Por isso que é errado, irmãos, igrejas e outros lugares aí venderem para as pessoas, venham para Jesus que seus problemas serão resolvidos, igual aquele Tabajara fazia, né? Não tinha um negócio de Tabajara assim, seus problemas seriam resolvidos, seu Cleison, não tinha um negócio assim? Tem gente que usa isso até hoje, irmãos. Se você vier para a igreja, você não terá mais doença, você será rico, você será próspero, você não terá nada disso mais. Onde que Jesus registrou isso aqui para nós, irmãos? Ele falou para nós, sim, que no mundo nós vamos ter aflição, mas podemos ter bom ânimo. E ele afirmou mais vale agradar a Deus do que aos homens. Por quê? Agradando a Deus, você estará com Ele, firmados na fé em Cristo, pela fé em Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E esse tem que ser o mais importante na nossa vida, irmãos. Não adianta você e eu vivermos o melhor deste mundo, buscarmos sermos prósperos, termos uma boa casa, termos um bom trabalho, termos um bom modo de viver, a nossa família próspera e tudo isso mais. Isso é bom. Deus não se desagrada disso. Não é pecado você ser rico. O pecado é você deixar essas coisas tomarem conta da sua vida, ao invés de você viver uma vida para glorificar a Deus. Como Daniel fez, o tempo todinho que ele ficou na Babilônia. Lembra que desde o começo ele não quis se contaminar com as iguarias do rei.
é um homem de vida exemplar, irmãos. Siga o exemplo de Daniel, que eu e você possamos seguir o exemplo de Daniel. Ter coragem e principalmente fé no Deus Todo-Poderoso é o mais importante para nós, irmão. Porque se Daniel não tivesse sido um homem de fé e coragem, ele teria transgredido e encontrado desculpas para não continuar a sua vida de oração. Como eu disse agora há pouco, se ele não fosse um homem de coragem, ele tivesse uma fé firmada mesmo em Deus, ele ia falar: Senhor, só um tempinho, eu vou fechar a janela, eu vou continuar fazendo as minhas orações, eu vou continuar crendo no Senhor, mas eu vou fechar a janela aqui, porque senão eles vão me jogar nas covas dos leões. Mas não, ele falou: se eu tiver que ir para as covas dos leões, eu vou. E se Deus quiser me libertar das covas dos leões, Ele vai me libertar. Se não, amém também. O mais vale eu estar com o Senhor. Lembra que Paulo sempre falava isso? O viver, para mim, era bom, mas o morrer, para mim, é lucro. Mais ou menos assim. Porque ele sabia que todas as aflições que ele passou neste mundo, tudo aquilo que ele viveu, não se compararia com a glória preparada para ele na eternidade. E eu finalizo aqui, irmãos. Atos 5, 29 diz para nós assim, ó: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, até já disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como está a sua vida de obediência a Deus, irmãos? Como está você nessas aplicações todas que nós fizemos aqui nesta noite? Quando você faz as coisas, seja onde você estiver, num lugar mais distante neste mundo, você continua sendo fiel a Deus? Você glorifica o nome do Senhor com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua fala, com os seus pensamentos? Que não saia palavras da sua boca que não seja para glorificar a Deus? A Bíblia diz, a mesma boca que sai bênção, sai maldição. Não, ele ainda fala assim: meus irmãos, não devem ser assim. Se você não tiver coisas boas para falar, não fale nada. E não se preocupe, irmãos, se você for chamado de retrógrado, ultrapassado. O mais importante é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Obedeça-o na íntegra. Não deixe somente aquilo que agrada a sua carne para obedecer a Deus. Obedeça-o em todos os momentos da sua vida, onde você estiver, o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Dê honra a Deus em todas as suas ações, irmãos. Seja uma pessoa exemplar. Siga este homem, irmãos. Siga o exemplo de Daniel. Siga o exemplo de José. Siga o exemplo de Moisés. Principalmente, siga o exemplo de Cristo Jesus. Eu e você viveremos uma vida, talvez não tão tranquila neste mundo, irmãos. Mas Jesus garantiu para nós que se você não for perseguido por minha causa, você não é digno de mim. Então, se formos perseguidos, louvado seja Deus por isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Quero convidar os irmãos que fiquem em pé, vamos orar juntos. Coloque aí no seu coração, meu irmão, que você possa, se ainda te falta alguma coisa para ser um homem exemplar, um homem, uma mulher que glorifique a Deus com todas as suas ações, com suas atitudes, com a sua fala e até mesmo com os seus pensamentos. Coloque isso agora diante do Senhor. Peça a Ele ajuda. Porque, repito, como o nosso irmão Porto sempre fala, não é fácil, e é verdade, não é. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades e assim continuarmos seguindo rumo a Canaã celestial, onde todos nós estaremos, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus lá naquela cruz. E assim nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Senhor, nosso Deus, neste momento
nós estamos clamando ao Senhor, Pai. Nós aqui no templo, os irmãos que estão conosco através da internet, nossos amigos. Senhor, nós aprendemos aqui hoje com a vida de um homem que foi um exemplo para nós. Por isso foi registrado na Tua palavra, Deus. Um homem que desde novo foi levado da sua terra, foi tentado várias vezes a se corromper com tudo aquilo que aquela outra terra oferecia para ele, Pai. Desde novo ele não quis se corromper com as iguarias, com as coisas que eram oferecidas a ele. E ele foi ficando crescendo, foi envelhecendo, e ele continuou fiel ao Senhor, Pai. Nesse episódio que nós lemos, Deus, onde um novo reinado ali estava se iniciando, e ele, por seu caráter, por sua obediência, por sua fidelidade, por seu conhecimento, mas principalmente pela sua fé em Deus, ele se destacava entre todos aqueles homens que ali viviam, e o rei percebeu isso nele. Era um rei ímpio, era um rei pagão, mas mesmo assim ele observou e ele viu como era diferente aquele homem, porque ele servia ao Deus único e verdadeiro. E assim ele viveu naquela terra, meu Pai, servindo ao Senhor, honrando o seu nome, glorificando o nome do Senhor, e trouxe grandes ensinamentos para nós nessa noite, Pai. Que nós possamos, Deus, sair daqui essa noite, pensativos na nossa vida. Cada um de nós possamos, Deus, fazer uma retrospectiva, nos examinar como está a nossa vida com o Senhor. Será que eu sou o mesmo aqui na igreja e sou lá fora? Será que quando eu estou distante da minha família, da minha igreja, do meu pastor, eu faço coisas que não agradam o coração do Senhor porque eu acho que ninguém está vendo? Será que eu honro o Senhor com a minha vida, com o meu tempo, com as minhas finanças? Será que onde quer que eu esteja aqui nessa cidade, as pessoas olham em mim e falam: este realmente serve a um Deus verdadeiro, e eu queria servir o Deus que esse moço serve? É a melhor forma de evangelizar, Senhor. Por isso eu peço por mim, pelos meus irmãos, ajude-nos, Deus. Como nós falamos, não é fácil. Nós precisamos carregar a nossa cruz dia após dia. Saberemos que seremos perseguidos, talvez até maltratados, injuriados, mas a Tua palavra ensina-nos, Deus, que se assim for, nós devemos nos alegrar. Bem-aventurados seremos se formos perseguidos pelo nome de Jesus. E ele também fala, certa feita, Deus, que se nós não formos perseguidos pelo seu nome, nós não somos dignos dele. Ajude-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco a minha vida, a vida dos irmãos que aqui estão no templo, os irmãos que estão conosco através da internet, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, e possamos ser, Pai, assim como Daniel foi, pessoas exemplares, pessoas de caráter, pessoas que as outras pessoas possam confiar, que se nós falarmos isso, é isso que vai acontecer, e não iremos mudar de acordo com as circunstâncias, Pai, porque mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens. Mais vale obedecer, Pai, a Tua palavra do que a minha vontade. E quer eu coma, aliás, quer que nós comamos, quer nós bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, para que possamos viver sempre para lhe agradar em todos os momentos. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos por esta grande oportunidade de poder estar na Tua casa nesta noite, ouvindo da palavra do Senhor, podendo exaltar, glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cada vez mais ter esta alegria no coração de estar na Tua casa, para glorificar, para bendizer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra. Sabedores nós, Deus, que os dias são maus,
mas o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Leve-nos, Pai, a todos para os nossos lares, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Que tenhamos um restante de noite de paz, de saúde. Que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Que possamos cumprir o ID do Senhor, como nós aprendemos de manhã, Pai. Que onde quer que nós andarmos, nós possamos falar de Jesus, mesmo que nós não abramos a nossa boca, Pai. Mas as nossas ações mostram para as pessoas que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que tem cuidado de nós, Pai. Abençoe aquelas pessoas também que estão em dificuldade em dormir. Que o Senhor leve o sono a essas pessoas, leva a calma, leva a tranquilidade. E se há alguém neste momento, Deus, que ouvindo essa palavra e quer se tornar uma pessoa crente em Cristo Jesus, entregando os seus pecados a Jesus, tornando-se um exemplo de vida também, que o Senhor possa estar contemplando essa vida, e que a partir de então, ele possa vir a ser um servo do Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Assim eu oro, Deus, assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.